Você está assistindo o programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. 20 anos com você. Super sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. JV Espaço do Pé, passo a passo com você. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Boa noite para você. Estamos aqui com mais uma edição do programa Mulher Mais, trazendo muita coisa boa. Hoje teremos aqui uma receita de pizza facílima de fazer, você vai adorar. Também aqui no nosso Minuto Saúde vamos falar sobre a TPM. Você vai saber como amenizar os sintomas que incomodam todas as mulheres todos os meses, né? E temos muitas mudanças aqui no nosso país, tem o projeto Minha Casa, Minha Vida. Apesar disso tudo, muitas pessoas ainda vivem de aluguel. Nós postamos lá na nossa página do Facebook que estaríamos fazendo um programa aqui falando sobre aluguel, sobre a lei do inquilinato. E várias pessoas postaram perguntas. E nós fomos atrás de uma pessoa esclarecidíssima, que é do ramo, para trazer aqui no cenário Mulher Mais, para esclarecer para você todas as suas dúvidas. Eu quero agradecer você que tem participado conosco aqui do nosso programa. Você pode entrar na nossa página, deixar sugestões, fazer suas perguntas, que nós estaremos trazendo pessoas aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. E hoje, dentro do nosso programa, trouxemos aqui o Dr. Davidson Cota. Ele é advogado, ele é corretor de imóveis e também é sócio proprietário da JHS Imóveis. E é com ele, a partir de agora, que nós vamos conversar. Vamos receber e cumprimentar aqui o nosso convidado. Boa noite, Dr. Davidson. Boa noite. Pois é, Dr. Davidson, igual eu frisava aqui anteriormente, nós postamos, né, sobre esse assunto. E tivemos muitas perguntas. Selecionamos algumas, é claro, porque algumas se repetiam quase que dentro do mesmo tema, outras as perguntas não eram tão relevantes. E dentro dessa seleção que nós fizemos de perguntas, nós temos a Silvia de Aquino aqui, que tem uma dúvida muito grande, e eu creio que também seja a dúvida de várias pessoas. Por que eu tenho que pagar o IPTU se a propriedade não me pertence? Os impostos não deveriam ser pagos pelos donos? E qual a lei regente que me obriga a pagar esse imposto, Dr. Davidson? A questão do IPTU quanto ao pagamento gera sempre uma controvérsia sobre o assunto. A lei do inquilinato atualmente diz que é obrigação do locador, ou seja, do proprietário, pagar os impostos, salvo disposição em contrário. Então, a maioria das imobiliárias optaram por trabalhar transferindo essa responsabilidade do pagamento para o inquilino, que é o locatário. E se a gente for analisar a questão do IPTU como um todo, porque lá no IPTU tem o recolhimento da taxa de lixo, uma série de outros encargos que são cobrados. Então, nós temos que analisar o seguinte: quando a gente é alugado um imóvel para uma lanchonete que produz muito lixo, então a taxa de lixo para esse imóvel vai ser maior em função da atividade. E isso acaba onerando o IPTU. Então, o mercado... E uma coisa vem embutida dentro da outra? Porque dentro do IPTU, se for olhar, tem lá a taxa de coleta de lixo. E ela varia conforme o ramo de atividade que está no imóvel. Então, por exemplo, geralmente lanchonete, a taxa de lixo é muito maior. Se for um outro tipo de segmento, outro tipo de comércio, que a taxa que o consumo de lixo é menor, a produção é menor, melhor dizendo, como uma residência, vai ser menor o valor do imposto no geral. Aqui ela pergunta o seguinte: qual a lei regente que me obriga? Então não existe uma lei, isso é um acordo entre as duas partes. A lei está lá, dita bem clara, na lei do inquilinato, que é a obrigação do locador pagar o IPTU, salvo disposição em contrário. Então é claro que o inquilino, ao negociar o aluguel, ele pode tentar barganhar, ele pode tentar discutir com o proprietário do imóvel sobre o não pagamento do IPTU. Agora, é claro que a maioria das imobiliárias já trabalham transferindo essa responsabilidade para o inquilino. Ou seja, o inquilino pretende alugar um imóvel, mas o IPTU
será isso por sem conta contar dele. também que a gente paga muitas coisas, às vezes, embutido sem perceber. Porque o proprietário do imóvel pode dizer, não, você não paga o IPTU. Mas aí, disfarçadamente também, ele já cobra um X valor pelo aluguel, que querendo ou não, está embutido ali e acaba que o inquilino paga até sem perceber, né, doutor? Exatamente. Às vezes não convém ficar discutindo sobre o pagamento ou não do IPTU. Às vezes é preferível fazer um cálculo de quanto esse IPTU dará no ano e fazer uma proposta reduzindo esse percentual e chega a ser um consenso. Caso a caso, né? A pessoa acaba pagando sem perceber, né, doutor Deis? Agora tem aqui, tem um imóvel comercial, essa pergunta quem fez aqui foi o Ismael Cansado Lopes. Ele diz o seguinte, tem um imóvel comercial e tem uma pessoa interessada em alugar por um prazo mínimo de 6 anos. É um prazo bastante longo até, né? Aí eu pergunto, qual o risco de alugar o imóvel por esse período? Eu não diria o risco, mas a questão é o seguinte, que com prazos menores a 5 anos, não há a renovação automática. E com em contratos com 5 anos ou mais, ou seja, pega-se a soma dos últimos contratos, que dê 5 anos, e desde que esteja sendo exercido no mesmo comércio, o mesmo ramo de atividade durante 3 anos, a pessoa pode pleitear judicialmente a renovação do contrato por igual prazo. Existem algumas polêmicas em questão de falar assim, qual que é o mesmo prazo? Se é o prazo do último contrato, vamos supor que o último contrato foi de 1 ano, então vai se renovar-se por 1 ano, mas o correto é que será renovado por igual período, então geralmente por mais 5 anos. E aí a pessoa perde um pouco o poder da barganha, porque o inquilino tem a renovação sempre que é automática. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós ainda temos mais perguntas aqui. Se você tem problemas para encontrar fiadores, se o seu contrato já venceu e você não tem condições de renovar o contrato e está à procura de outro imóvel, qual dessas situações é a sua? E o Dr. Davis vai responder para nós no próximo bloco. E eu vou encerrar esse bloco aqui trazendo para você a receita da pizza fácil. E a gente volta daqui a pouquinho. Olá, agora eu vou fazer a pizza caseira. Eu vou colocar a farinha de trigo aqui num bowl, vou misturar o restante da água aqui no fermento e vou fazer uma massa com a farinha e a água com fermento. Vai ficar um pouco mais esponjosa por conta do fermento. E vou adicionar um pouquinho mais de farinha de trigo, que a massa começa a desgrudar das mãos. Esse é o ponto da massa para pizza. Ela fica uma massa um pouco grudenta, mas você vai ver que um pouquinho mais de farinha e ela já começa a despregar das mãos. E aí depois que eu tenho essa massa mais formada, uma bola homogênea, eu vou deixá-la descansando um pouquinho para eu poder abrir. Eu já tenho uma massa assim aqui e eu vou abrir essa massa agora. Vou agora polvilhar um pouco de farinha de trigo aqui nessa base que está limpa. Vou abrir a massa da pizza. Primeiro abrir aqui com a mão, colocar um pouquinho mais de farinha de trigo aqui em cima, para ajudar a abrir com o rolo. E você pode abrir na espessura que você preferir, maior, menor, mais grossa, mais fina, vai depender do jeito que você quer fazer. Vou deixar ela numa espessura média, mais ou menos com um diâmetro de uns 12 centímetros, como eles servem na Itália, que é uma pizza de tamanho individual. Então agora eu vou pegar a massa da pizza, colocar aqui na assadeira. Bom, agora eu vou rechear a pizza. Eu tenho aqui um pouco de molho de tomate, vou colocar por baixo. Não precisa colocar muito, só mesmo para proteger a pizza do queijo, que eu vou colocar em seguida. Aqui. A gente pode cortar o queijo em pedaços grandes. E aí eu ainda vou adicionar tomates. Azeitonas. Colocar um pouco de orégano. Uma pitadinha de sal. E finalizar com azeite de oliva.
Agora eu vou levar para o forno até a pizza ficar assada. O forno deve estar bem quente, a 180 graus. Essa é a pizza de mussarela. Você pode fazer outras opções, como por exemplo a lite ou calabresa. Apure os sentidos e bom apetite! E aqui de volta com o nosso programa Mulher Mais. Hoje estamos falando sobre os aluguéis, muitas dúvidas, muitas pessoas participando. E também aqui na abertura do nosso segundo bloco estamos trazendo para você o Minuto Saúde. A TPM, ou tensão pré-menstrual, se caracteriza por alguns sintomas que acontecem em uma parte do ciclo menstrual. Essa parte do ciclo menstrual normalmente ocorre antes da menstruação e termina com a menstruação. Dentre os principais sintomas da tensão pré-menstrual, destacam-se irritabilidade, sintomas depressivos, aumento de peso, dor nas mamas, edema. Cada paciente pode ter um tipo de sintoma diferente e para cada sintoma, normalmente é utilizado algum tipo de medicamento. A prática de atividade física diária e a alteração da alimentação por uma alimentação saudável, rica em fibras, podem diminuir sensivelmente os sintomas da TPM. Existem alguns medicamentos que são utilizados para o alívio dos sintomas também, como o uso de anti-inflamatórios, alguns antidepressivos e diuréticos. Pois bem, voltando aqui com a nossa conversa com o Dr. Davidson, pelo que a gente percebe, existem muitas dúvidas em relação às questões do aluguel, né? Quem é proprietário do imóvel precisa alugar, quem não tem precisa também alugar, mas existe uma incompatibilidade muito grande, porque um sempre acha que tem mais direito que o outro, né, Dr. Davidson? Agora, quando nós encerrávamos aqui no primeiro bloco, a gente falava sobre essa questão do imóvel comercial. E a gente vê que tem muitos comércios que ficam anos a fio estabelecido ali e é aluguel. Muitas pessoas fazem benfeitorias nos seus imóveis, quer dizer, no imóvel do outro, né? Porque está ali há tanto tempo que é como se já tomasse posse. No caso de uma casa, quando eu alugo e vou entregá-la, eu tenho que fazer as devidas reformas. O que eu mexi, eu tenho que voltar para o lugar. No caso de um estabelecimento comercial, e tem que ter um aviso prévio, tem que ver uma comunicação, tem que ter uma autorização, ou a pessoa pode mexer à vontade, depois ela ir lá e desfazer o que ela fez e devolver o imóvel? Geralmente, nos contratos de locação, é previsto que o inquilino, que é o locatário, não poderá fazer qualquer reforma no imóvel, mudar paredes e etc. Agora, é sempre bom o inquilino, ao firmar o contrato de locação, já analisar e constar isso em contrato, a fim que eles fiquem ressalvados de futuramente ter que ser, acabar indenizando o locador por tais reformas. Porque geralmente quem aluga para um comércio, é claro que ele vai ter que fazer alguma mudança. Só que essa mudança ele tem que apresentar no início, para que o locador autorize ou não. Porque ele pode ser realmente surpreendido depois pelo locador e falar, não, eu te aluguei o imóvel do modo que ele se apresentava. No meu contrato não te autoriza a fazer mudanças estruturais, né? Mesmo que sejam pequenas reformas e tudo mais. Então é sempre bom convencionar no contrato e, se possível, já apresentar uma planilha com os desenhos de todas as alterações que se pretende fazer. Mas isso antes dele começar a obra, né? Porque às vezes eu aluguei um imóvel por 5 anos, renovei, não tinha intenção nenhuma de mexer, depois eu vi que precisava melhorar, resolvi fazer essas melhorias. Eu posso fazer sem comunicar ou ainda assim eu tenho que comunicar? Isso antes de assinar o contrato, né? Melhor dizendo, melhor é antes de assinar o contrato. Mas se eu já assinei e preciso fazer essas reformas, ainda há uma negociação? Tem que pedir, realmente tem que pegar a autorização, né, por escrito do locador. Terá que aí se eu tiver essa autorização por escrito, eu não preciso depois desfazer tudo aquilo que eu fiz, porque foi autorizada essa reforma. Tem que ver também o que vai ficar constando. Às vezes o locador pode autorizar a reforma, mas constando no contrato que ele poderá, ao final, pleitear a restituição ao estado anterior. Mas o inquilino também poderá barganhar e falar que pretende fazer a reforma e, caso ele venha a desocupar o imóvel, ele restituirá o mesmo nas condições após a reforma. Ou então quem mexeu falar, agora você me indeniza aí porque eu fiz melhorias aqui. Geralmente o ponto comercial não tem, é difícil conseguir
negociar esse tipo assim, de indenização, porque geralmente a pessoa o inquilino sempre investe mais no imóvel para adequá-lo às suas condição, necessidades, né? Às suas necessidades. O José Antônio Quirino da Fonseca, Dr. Davidson, ele postou uma pergunta da seguinte maneira: eu tenho tentado alugar um imóvel para minha moradia e da minha família, porém as imobiliárias pedem 2 fiadores. Não consegui até agora nenhum. O que posso dar como garantia? A questão é o seguinte. Primeiro, assim, o locador, no caso representado pela imobiliária, nessa pergunta aí, ele tem a liberalidade de escolher qual garantia que ele quer. Se a pessoa, o inquilino, não tem como arrumar ou prestar alguma garantia locatícia, o locador realmente poderá recusar. Agora, entre as opções que existem legalmente, tem a caução, que poderá ser em dinheiro, geralmente são 3 meses de aluguel, só que acaba que esse valor não tem como dar garantia realmente que ao final do contrato, que ele será capaz de suportar os reparos necessários que o imóvel necessita, assim como os valores, caso esteja atrasado, de aluguel, IPTU, água e luz. Então essa caução é em dinheiro. Existe a caução também em bens móveis, que a pessoa poderá entregar um veículo, uma moto, um computador, e que isso também deverá estar constando em contrato e de preferência até averbado junto ao cartório de títulos e documentos para evitar que tenha problema perante a terceiros. Existe também a caução em imóveis, mas esses dois, tanto em imóveis como em imóveis, não é muito comum. Mas a caução em imóvel, como pode ser? Eu tenho um imóvel liberado, eu posso oferecer que meu imóvel será calcionado para garantir a minha locação. Ou pode também ser um imóvel de terceiro que tem esse interesse em ajudar o inquilino. Ele não é fiador, mas ele dá o seu imóvel como caução. Como caução. Então o imóvel também pode ser de terceiros. E aí o que vai estar garantindo é o imóvel, que também aí no caso terá que ser averbado na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. Existe a questão dos fiadores, que a lei não diz realmente que tem que ser 2 fiadores. São fiadores, pode ser até mais fiadores. As imobiliárias hoje optam, às vezes, se a pessoa não tem condições de 2, pelo menos com 1. Porque o grande problema anteriormente é que necessitava que o fiador tivesse mais de um imóvel. Então aí que criava-se a dificuldade. Com a alteração na lei do inquilinato, então já consta que poderá ter somente um imóvel. Então isso veio a facilitar mais o ramo de locação. É porque às vezes a dificuldade das pessoas que querem alugar é justamente essa dos fiadores, né? Porque hoje, para se encontrar um fiador, as coisas estão ficando cada vez mais acirradas. As pessoas não é que não estão confiando, mas elas estão mais receosas de serem fiadores, porque a gente vê aí que tem muita gente se enfiando em dificuldades por serem fiadores. E o fiador tem que ficar também atento ao seguinte: na verdade, o fiador tem que estar acompanhando a adimplência do seu afiançado, que é o inquilino. Por quê? Ele, como fiador, poderá perder o único bem imóvel residencial para pagamento de dívidas relacionadas com a locação. Já está difícil arrumar fiadores, depois disso aí que você falou. Então, é mais difícil ainda. Mas o que eu quero alertar, né? É isso, que às vezes o fiador simplesmente assina e deixa o tempo correr. Então, quando ele receber uma carta de cobrança e tudo mais, que ele não fique inerte lá, deixando o tempo passar, ou às vezes vai lá, conversa com o inquilino, e o inquilino fala, já estou resolvendo. Não, ele dirige-se à imobiliária, dirige-se ao locador, apresente-se, identifique e peça informações de como está o andamento, né, do seu afiançado, em termos de aluguéis e encargos. Doutor Davidson, o tempo passa tão rápido que nós prometemos que nesse segundo bloco nós traríamos mais uma pergunta, mas o nosso tempinho esgotou. A gente vai ali, mas a gente volta já já conversando com o doutor Davidson e esclarecendo todas as suas dúvidas. Você está assistindo o programa Mulher Mais. Pois é, estamos aqui de volta com o último bloco do nosso programa, conversando com o doutor Davidson Cota. Ele que é advogado, é corretor imobiliário e é sócio da imobiliária JHS Imóveis. Nós estamos aqui esclarecendo as suas dúvidas. E a última pergunta que nós temos aqui hoje, doutor Davidson, é da Marli Soares. Ela quer saber o seguinte: qual o prazo legal para que o inquilino
possa entregar o seu imóvel após o vencimento do contrato. Ela diz que não quer renovar o contrato, mas ela ainda não encontrou a casa que lhe convém. Nesse caso, o que ela deve fazer? Aí é a questão do inquilino devolver o imóvel que ele ocupa, né, como inquilino. O contrato está vencido, ela não quer renovar, mas ainda não encontrou a casa que ela gostaria. Quando o contrato está vigorando por prazo indeterminado, ela deverá notificar o locador com antecedência mínima de 30 dias, comunicando a sua intenção. E é bom que essa comunicação seja feita por escrito, ela pode ser judicialmente, mas acaba que vai onerar mais sem necessidade, extrajudicialmente, ela pode se dirigir ao cartório de títulos e documentos e pedir para que seja encaminhado, o oficial de justiça irá proceder à comunicação e ela ficará documentada. Pode ser também uma própria comunicação diretamente ao locador, por escrito, desde que ele aponha o seu recebimento na correspondência. E é importante a gente frisar o seguinte, que esse prazo dos 30 dias é realmente para que funcione como um aviso prévio, para que o locador possa já estar agilizando uma nova locação, porque ele terá uma perda com essa desocupação. Geralmente não se aluga um imóvel de imediato. Então, com essa comunicação que o inquilino faz, ele já vai se preparar para colocar o imóvel novamente no mercado. Agora, a gente ouve falar, algumas pessoas comentam o seguinte, quando meu contrato vence, eu tenho até 3 meses para sair da casa. Isso existe? Não, não existe isso não. O contrato de locação por prazo que esteja vigente, lá consta, se o inquilino, o contrato é feito por 36 meses, 3 anos, ao final do contrato ele deverá desocupar. Se ele não desocupou na data prevista ou até no próximo dia, o contrato passa a viger por prazo, está vigindo por prazo indeterminado. Aí não acarreta multa nem para um lado e nem para o outro, e a pessoa que permanece na casa não corre o risco de vir uma ação de despejo nesses próximos 3 meses? O contrato vigorando por prazo indeterminado, ele cai na situação que ele deverá notificar 30 dias da sua intenção. Então, ele terá que ficar mais 30 dias no imóvel, ou mesmo que não fique, mas terá que indenizar o proprietário desses 30 dias. E a partir desses 30 dias, o proprietário do imóvel pode entrar com ação de despejo? Já pode entrar com ação de despejo, nada obsta que entre com ação de despejo. Agora, como se diz, o tempo que se leva por um despejo e tudo mais, às vezes uma combinação não compensa, né? Não compensa, porque às vezes o inquilino comunica que vai desocupar dentro de 30 dias, mas por um motivo, a parte ele não consegue entregar naquele dia, passa 1, 2 ou uma semana. É preferível que ele pague os dias de aluguel à parte do que tenha todo esse encargo, todo esse de uma despesa judicial. Doutor Davis, nós falamos aqui dentro do nosso programa hoje sobre as questões dos aluguéis, porque foram postadas várias perguntas, mas como você tem um escritório de corretagem, tudo, você é um corretor de imóveis, a gente vê aqui em Pirapora muitas situações de lotes irregulares, de pessoas que compraram e só têm o compromisso de compra e venda, pessoas que construíram em lotes e não consta a construção, só consta esse lote, ou que construíram em lotes que não eram escriturados. Como que fica essa situação de pessoas que vão ali, compra um lote, só faz aquele compromisso de compra e venda, depois não regulariza a situação, vai ali, constrói uma casa e também não consta essa construção desse imóvel? O ideal é que a pessoa, ao comprar um imóvel, seja um terreno, seja o terreno já com a construção, ele já lavra a escritura, já vá ao cartório de notas para que passe a escritura para o seu nome. Agora, em Pirapora, é que é muito comum as pessoas possuírem contratos de promessa de compra e venda, inclusive de imóveis que foram adquiridos há 30, 40 anos atrás, e perpetuam com esse contrato, transferindo para e outras pessoas posteriormente. Então, o ideal é, primeiro, procurar a fonte do imóvel, porque quando alguém te oferece um imóvel para compra, ele tem que te apresentar a documentação. Apresentou um contrato, esse contrato é de quê? Foi comprado aonde? Foi comprado em imobiliária? Então, ele deverá dirigir-se a uma imobiliária para obter as informações de como é que está a condição de regularizar aquele lote, porque o que a gente vê é que às vezes as pessoas negociam na rua, o comprador paga,
E aí depois ele vai procurar se informar como é que está a situação do imóvel, do loteamento. E às vezes o proprietário já faleceu, o imóvel, a pessoa terá que entrar com alguma ação judicial para que consiga transferir o imóvel para o seu nome. Então ele tem que estar atento ao seguinte, ele tem que ver a origem do imóvel para depois realmente comprar e pagar. Isso quando você fala procurar a origem desse imóvel para comprar e pagar. Vamos supor, um exemplo aqui, eu tenho um lote, eu não tenho a escritura desse lote, mas tem lá o nome da pessoa de quem eu comprei e eu tenho um contrato de compromisso de compra e venda, onde consta o nome de quem me vendeu. Você interessado em comprar e eu em vender, eu estou revendendo esse lote para você, digamos assim, e passo para você também somente um compromisso de compra e venda, porque como eu não tenho escrituração, também não posso passar outro documento. Isso é legal e isso existe? O contrato de promessa de compra e venda não é ilegal, mas o procedimento correto é a pessoa dirigir-se ao cartório de registro de imóveis, no caso aqui da comarca de Pirapora, e ir lá fazer uma consulta sobre aquele imóvel em nome de quem está. Porque o nome que estiver registrado lá é que é o proprietário. Porque quem tem o registro, que tem o domínio, é o proprietário. Os outros podem ser que sejam promissários compradores ou compradores já que realmente quitaram esse imóvel, mas o que tem que entender é o seguinte, se eu estou comprando um imóvel e lá está em nome de uma outra pessoa que não é a pessoa de quem eu estou adquirindo e pagando, eu tenho que saber o porquê que está em nome daquela pessoa e como é que eu vou conseguir para que o nome da pessoa que esteja no cartório de registro de imóvel, a pessoa que esteja lá, vai transferir para o meu nome, porque eu vou depender dele. Então, se eu te passei um compromisso de compra e venda, então eu saio da história a partir desse momento. Aí você, como que já recomprou de mim, vai ter que ir atrás do antigo dono. Talvez, de quem está a escritura. Talvez sim. Pode ser que em alguns casos, algumas demandas, pode ser que você que revendeu, a pessoa que revendeu o imóvel vai ser acionada realmente para que seja criado um vínculo. E até para contagem de tempo, porque vai ser necessário, em alguns casos, tipo alguma ação de uso capião, fazer a contagem do tempo dos anteriores. Então, eu não diria 100% que quem vendeu sai do negócio. Realmente, assim, ele já recebeu, a pessoa que comprou por último é que vai ter que de qualquer meio, buscar uma solução. Mas pode ser que ele tenha que recorrer a quem também tem vendido o imóvel a ele. Gente, o melhor que você tem a fazer é procurar pessoas qualificadas para resolver a sua situação, porque tem um ditado que diz, registrou, parabéns, agora é seu. Não registrou, não, ainda não é seu, né, doutor Deus? Exatamente. E nós estaremos, a partir de agora, trazendo aqui dentro do nosso programa Mulher Mais, um quadro chamado Direito de Morar Bem. Nós queremos a sua participação. Se você tem dúvidas, você pode postar lá na nossa página do Face, nós estamos deixando o endereço eletrônico para você, para que você consiga tirar todas as suas dúvidas, porque muitas vezes você entra em dificuldades, você encontra problemas, simplesmente não porque você não quisesse resolver seus problemas, mas às vezes por falta de conhecimento. E conhecimento não quer demais, né, doutor Davis? Exatamente. E é o doutor Davis quem estará aqui participando conosco do Direito de Morar Bem, para que você esteja cada vez mais atualizado, mais informado e procurando e conhecendo melhor os seus direitos. E eu só posso agradecer muitíssimo a sua presença aqui mais uma vez. Então tá, gente, muitíssimo boa noite para você. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. 20 anos com você. Super sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. JV Espaço do Pé, passo a passo com você. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado.